Vamos dar início à mesa redonda Serviços Críticos e Operações de Segurança. O painel junta Pedro Rodrigues, Head of Cybersecurity and IT Compliance do Banco de Portugal, Rafael Aranha, Head of Cybersecurity da REN, Aurélio Blanquet, Secretary-General II ISAC, e Dinis Fernandes, Executive Manager da CyberSafe. Ora, boa tarde a todos para a última mesa redonda desta IT Security Conference de 2023. Vamos falar de serviços críticos e operações de segurança, como foi anunciado. E eu vou começar por fazer uma questão ao Rafael Aranha, porque há aqui muita regulação que se aplica especificamente a serviços críticos e pedir-lhe essa contextualização. Qual é a regulação em termos de segurança das operações de serviços críticos? Ok, boa tarde a todos. Como nós não tínhamos isto preparado, eu trouxe uma cábula, não foi? Mas eu julgo que já durante esta conferência houve várias referências, mas nós temos a NIS 1, que foi transposta para a Lei 46/18 e regulamentada depois pelo Decreto-Lei 65/2021, portanto que se aplica explicitamente no caso da REN ao transporte de energia elétrica e transporte de gás e também à distribuição de gás. A REN também opera uma rede de telecomunicações privativa, portanto nós também nos regulamos pelo Regulamento de Segurança da ANACOM. Como saberão, a rede de transporte de eletricidade está interligada também com a rede espanhola e está interligada, por sua vez, com a rede de França. Isto leva-nos também a ter um conjunto de regulamentações de um organismo que é a ENTSOE, que regula também estas atividades e que são regulamentos que nos permitem garantir a segurança do abastecimento e a segurança do mercado elétrico também, e que são também algo pesadas. Depois temos a NIS versão 2, que julgo que já foi discutida aqui também, que eu julgo que é um bom complemento, digamos assim, à NIS 1, principalmente, salientava aqui duas áreas, provavelmente já foram referidas, mas a questão digamos assim, do enforcement da responsabilidade de gestão de risco, julgo dos boards, das comissões executivas e dos administradores. Acho que isto é um ponto positivo, tanto para a administração, porque tem uma visibilidade, mas também para o empowerment que é preciso aos CISOs, e também na área da formação. Acho que é um complemento importante também, garantir que as empresas têm esta capacidade de formação, digamos assim, legalmente constituída. Depois temos uma outra, que é Identificação e Classificação de Infraestruturas Críticas, que é o Decreto-Lei 20/2022, e provavelmente a maior parte não conhece, mas é um decreto que estabelece, ou tem como objetivo estabelecer a identificação de infraestruturas críticas, e aqui é onde eu faço a nota, digamos assim, que deixava o highlight. Felizmente tem aparecido alguma regulação, mas a regulação tem que casar umas com as outras. E eu acho que há aqui um desafio de casamento em algum deste tipo de regulação, também com os reguladores do setor, seja o setor energético, seja o setor de telecomunicações, e às vezes há essa dificuldade de casamento. E quando o pior que podemos ter por falta de regulação é ter excesso de regulação e as coisas não se casarem. Obrigado, Rafael. Dinis, o Rafael mencionou aqui várias regulações. Nós, na preparação desta mesa redonda, o Dinis referiu o Decreto-Lei 65/2021 e o NIS 2. Qual é que é a importância destas duas regulações em específico para a área dos serviços críticos? Bem, eu acho que o Rafael já tocou aqui bastante bem no assunto, já fez aqui um bom enquadramento sobre o que é a regulação. Aquilo que nós temos assistido, ainda mais uma perspectiva de consultores e de uma entidade que ajuda alguns prestadores de serviços essenciais e infraestruturas críticas a preencher esses requisitos, tem sido que a regulação acaba por ser aqui um catalisador e um simplificador, ou seja, aqui de manhã falava-se muito sobre a necessidade de doutrinar conselhos de administração, direção. Eu acho que a regulação é sempre uma forma fácil de ter os conselhos de administração e a direção de uma empresa com o mesmo objetivo. E, portanto, enquanto temos um objetivo, aparece o budget para fazer projetos, aparece a vontade para as várias áreas interagirem, e nós temos visto aqui que, no âmbito do preenchimento do requisito do Decreto-Lei 65/2021, há aqui um tema sempre difícil, que é do inventário de todos os assets, mas havendo esta vontade,
as pessoas são obrigadas a falar umas com as outras e as organizações acabam por conseguir cumprir o objetivo, que é sempre difícil, ter organizações ou áreas com objetivos diferentes a colaborarem no sentido de haver mais segurança. O que nós vemos agora com o NIS 2 é que o que a NIS 1 fez por alguns setores vai também fazer por outros, que vão ser incluídos agora na NIS 2, nomeadamente serviços postais, infraestruturas digitais, agora não tenho aqui uma lista exaustiva, mas, portanto, a parte de saneamento, portanto, todos os setores que estavam fora da NIS 1 e que vão agora entrar, e, portanto, acreditamos que vai ajudar a que esses mesmos setores cumpram aquilo que são os requisitos e, portanto, aumentem a sua cibersegurança. E também aqueles que já faziam parte da NIS 1, como há uma exigência maior e como há aqui algumas áreas que estavam mais ou menos em aberto e começam aqui a ser mais fechadas, nomeadamente a nível das fatores de autenticação, necessidade da encriptação, etc., também esses aqui deem um passo em frente e, no fundo, pronto, acabem por ter mais cibersegurança, que é aquilo que toda a gente quer. Aurélio, primeiro pedi-lhe duas coisas, que é para contextualizar o EISAC, primeiro em 15 segundos, 30 segundos, para quem não conhece este ISAC em concreto, e depois perguntava-lhe aí já a questão propriamente dita, qual é que é o âmbito da aplicação do NIS 2 no que a serviços e infraestruturas críticas diz respeito. Ok, obrigado pela pergunta, boa tarde a todos, agradeço o convite em nome do European Energy ISAC. Parabéns pela organização e pelos presentes. Tem um ponto bom, é que temos o dobro da possibilidade de ganhar o laptop, uma vez que fomos metade dos que estavam aqui de manhã. Pronto. Indo à pergunta, o European Energy ISAC, que eu tenho o prazer de ser secretário-geral, é uma das entidades que o Rui hoje de manhã falou, ou que o Luís hoje de manhã falou, e que se destina essencialmente à partilha de informação e à análise de informação de segurança. Portanto, o ISAC significa Information Sharing and Analysis Center e é uma associação sem fins lucrativos, estabelecida em Bruxelas, resultado de um projeto europeu que foi o DENSEC, que arrancou em 2012. O resultado deste projeto, que foi financiado no âmbito do Horizon 2020, deu um conjunto de outputs que a Comissão Europeia entendeu promover junto da iniciativa privada, e houve um conjunto de membros que trabalharam no projeto e que resolveram estabelecer esta associação. O fulcral desta associação é criar uma comunidade de confiança, uma trustable community, onde informação sensível sobre vulnerabilidades e incidentes pode ser trocada e partilhada ao abrigo de um código. Cada define um TPL que pode ser branco, verde, amarelo ou vermelho, que define o grau de restrição com que a informação que é partilhada pode ser reproduzida fora do grupo. A intenção disto foi, desde o início, termos pensado de que este mundo era demasiado agressivo, demasiado complexo e demasiado envolvente para o tentarmos combater sozinhos. E, portanto, quanto mais fôssemos, melhor estaríamos para o fazer. Pegando na questão da NIS 2. E a Margarida Leitão hoje de manhã fez uma boa estruturação, eu se calhar pegava nos pontos que ela colocou e detalhava em relação às infraestruturas críticas o que é que isto quer dizer em particular, nomeadamente na energia, que é o setor ao qual estou mais ligado profissionalmente e agora por inerência destas funções. A NIS 2 faz duas coisas muito curiosas. Uma, como dizia o Dinis também, alarga os setores que são cobertos, e o alargar é dobrar, ele passa de 7 para 15. Portanto, a recomendação aqui é lerem o anexo 1 da NIS 2, então, estão lá os setores, não estão as empresas, essas estão definidas em janeiro de 2024, mas pelo menos os setores estão lá identificados, mas basicamente são o dobro. Faz sentido, porque na realidade, para o nosso modelo económico e social, há outros setores, além daqueles que foram inicialmente identificados, que são críticos para o nosso modo de vida, desde os lixos a outros que não estavam contemplados, e faz uma outra coisa, que o Ricardo hoje de manhã também, em nome da Enisa, referiu, que é alargar o âmbito de aplicação em cada um dos setores, não só nos 7 iniciais, mas agora nos 15 finais.
e alarga-os de uma maneira um bocadinho cruel, que se percebe, olhando nomeadamente para a política de cibersegurança norte-americana, que é torná-la aplicável a todas as empresas que tenham mais de 50 colaboradores e mais de 10 milhões de euros de faturação. Isto significa que, olhando para o quadro europeu de infraestruturas críticas, isto significa que temos um universo extremamente fragmentado de empresas. Pegando no setor energético e considerando que a fatura média de energia elétrica, não energia total, a nível europeu, até podemos chegar no caso português, mas a nível europeu são 100 euros por mês, se pegarmos em 10 milhões de faturação, isto conduz-nos a 10 mil clientes. Considerando que cada cliente tem uma família de 3 pessoas, dá 30 mil clientes. Se formos para os nórdicos, como eles têm uma taxa de natalidade de 2, qualquer coisa, provavelmente serão 40 mil clientes. 40 mil clientes é um município mais pequeno que São João da Madeira, que é o município mais pequeno que temos em Portugal. Se considerarmos que a estrutura de distribuição de energia na Europa é essencialmente municipal, ou seja, são poucas as grandes empresas, como a EDP Distribuição, agora é Redes em Portugal, a Enel, a Enedis, a Iberdrola, são poucas. O grosso das empresas são empresas detidas e operadas ao nível do município. Onde é que eu quero chegar com isto? É que uma empresa dimensionada para servir 50 mil clientes, pura e simples, ou 10 mil, 20 mil, 30 mil clientes, é uma empresa que dificilmente terá recursos humanos para responder aos requisitos da NIS 1. Ou seja, um dos requisitos da NIS 1 era que quem era abrangido deveria ter um SOC. O SOC exige investimento, o dinheiro pode estar aí, nomeadamente com os planos de resiliência, mas os recursos humanos não estão. Nem é fácil ter os recursos humanos internalizados, nomeadamente em empresas de pequena dimensão. A minha empresa-mãe é a EDP, sei o que é numa empresa grande ter esses recursos. A Redes tem 2 mil funcionários, tem 6 milhões de clientes, e eu vi a dificuldade que foi estabelecer um SOC numa empresa com esta dimensão. Portanto, numa empresa pequena, num mercado extremamente fragmentado, essa é uma dificuldade prática de implementação, que vai trazer um dilema muito grande, é como é que vamos estar em regime de compliance quando em outubro de 2024 entrar em vigor a NIS 2. Portanto, este é o primeiro impacto direto no setor de infraestruturas críticas, em particular de energia, e dentro da energia, na eletricidade, que a NIS 2 vai trazer. É um desafio. A parte boa, como também dizia o Diniz, é que ela impõe algumas obrigações à gestão. Nós temos falado na dificuldade de diálogo ou de entendimento entre o que é o nível técnico e mesmo o nível do técnico mais especializado e mais próximo da gestão, que é o nível do CISO, com o board, com o C-Level. É um diálogo que normalmente o C-Level não está muito para aí virado. A cibersegurança passou a fazer parte da mesa do board, mas é um movimento recente, deixou de ser um tema de IT, mas não é um movimento, não é uma coisa muito sentida pelo negócio, e vai ter que passar a ser. E vai ter que passar a ser porque a NIS 2 assim o impõe. Há uma responsabilização do management por duas coisas. Pela política de gestão de risco, pela disponibilização de recursos para a implementação de medidas mitigadoras do risco que foi identificado e por uma coisa importante que foi falada hoje de manhã, e o board é obrigado, em particular, em fazer o acompanhamento da execução destes projetos. Não basta ter o projeto, não basta ter o dinheiro, é necessário, como dizia o Zé Alegria, chegar ao fim e o projeto estar concluído. Isto faz uma diferença brutal. E olhando um bocadinho para aquilo que foi a minha experiência e do que é a minha experiência como secretário-geral desta associação, é que muitas vezes, quando se aplicam as matrizes de risco aprovadas pelas empresas para um determinado investimento e se faz a avaliação do impacto e se verifica que estamos na zona vermelha e procuramos trazê-la para a zona amarela, já não digo para a zona verde, aquilo traduz um determinado volume de investimento. E quando se confrontam os boards com o volume de investimento que é necessário, a resposta natural que estará no top 9 dos 10 boards que se podem consultar é: esta matriz de risco não foi desenhada para estas situações. Esta é uma matriz de risco do negócio, é uma matriz de risco
Para eventos de outra natureza, não é uma matriz de risco para avaliar a tecnologia. Errado. A matriz de risco é de negócio, a cibersegurança, tal como a tecnologia, são riscos do negócio. E é esta mudança de paradigma que a NIS2 vai obrigar o board a assumir. Ou seja, não vale mandar para trás a dizer a matriz não é aplicada, é a matriz de risco de negócio da empresa, é lá que tudo é medido, a cibersegurança também o será. Outra coisa que também é bastante importante que a NIS2 traz é o enforcement do board naquilo que é a sua responsabilização no treino e na sensibilização dos seus recursos. Nós falamos isto aqui várias vezes. Há um apoio normalmente passivo, agora o apoio tem que ser ativo, ou seja, o board tem que dar a primeira palavra, tem que estar na linha da frente daquilo que é as campanhas de formação, de sensibilização, de treino, de retraining, de upskilling, reskilling dos seus quadros. Acho que estes são os aspectos bastante relevantes daquilo que é a NIS2 aplicada a este setor. Last but not least, isto toca-me aqui diretamente na associação, é pela primeira vez vermos explícito, e estamos a falar em 2023, com uma coisa que vai estar em vigor em 2024, a necessidade de incrementar ou aumentar a partilha e a cooperação, a partilha de informação e a cooperação ao nível europeu, dentro de cada setor e intrasetores. É algo surpreendente, é algo que não está no nosso ADN normal, pode ser um problema geracional, mas devo dizer que este ISAC, eu não o disse no início, arrancou em 2015. O projeto arrancou em 2012 e foi um projeto de 36 meses, no âmbito do tal Horizon 2020. O que significa que, em 2012, houve um conjunto de entidades a nível europeu que acharam que a partilha de informação era essencial para uma Europa cibersegura. Em 2015, lançamos a associação. Estamos em 2023, portanto, 8 anos depois, e a Comissão, felizmente, mais vale tarde do que nunca, acordou para a necessidade de pôr como um dos 6 pontos novos da NIS2 o incentivo à partilha de informação e à cooperação. Nós falamos um pouco da cooperação mais à frente, mas primeiro queria perguntar aqui ao Pedro, fugindo aqui um bocadinho já da regulação, a maior parte das infraestruturas críticas, quando nasceram numa tentativa de se isolarem. Hoje precisam de ligações externas. Como é que se ultrapassam estes princípios que foram estabelecidos também para a proteção destes serviços e infraestruturas críticas? Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. A pergunta é boa, mas há aí um termo que eu acho que convém desmistificar, que é o ultrapassar. Porque, de certa forma, isso daria a entender que esses princípios estão ultrapassados. E eu não acho que seja assim. Acho que os nomes vão mudando. Nós podemos falar de isolamento, podemos falar de segurança em profundidade, de zero trust, de security end-to-end, mas, na verdade, aquilo que nós queremos é proteger os ativos críticos. E é verdade também que o negócio começa a introduzir alguns requisitos, normalmente para recolha de dados, para dashboards, para analítica, para tudo isso, e começa a haver essa necessidade de interligação. Mas, como cibersegurança e como proteção de infraestruturas críticas, continua a ser completamente essencial de ter na raiz, primeiro, a identificação do que são os sistemas críticos, como é que os vamos proteger, e isso implica sempre algum nível de isolamento. Nós não vamos querer ter uma exposição naquilo que são os nossos sistemas críticos igual àquilo que são os nossos sistemas públicos. Portanto, eu não diria tanto ultrapassar, mas se calhar mais adaptar à evolução tecnológica, àquilo que são os requisitos de negócio e aquele conselho que nós damos habitualmente nas campanhas de awareness aos utilizadores. Pensa antes de carregar no e-mail, antes de abrir o e-mail. Às vezes, se calhar temos de dirigir essa pergunta para dentro. As equipas de IT pensem antes de implementar um projeto, pensem antes de dar início a um projeto, que consequências é que isso tem? O requisito é X, temos este objetivo, é um objetivo importante de negócio. Não nos cabe a nós, equipas de cibersegurança, dizer acho que é má ideia fazer isso. Obviamente, qualquer diretor da IT ou qualquer unidade de negócio, se nós lhe dissermos que o que ele está a dizer é uma má ideia, não vai reagir bem. O nosso papel é começar por fazer uma análise de risco, explicar, falar a linguagem do negócio, usar dados concretos, usar informação analítica para dizer este é o objetivo, esta é uma forma de cumprir, sem colocar em risco, ou com este nível de risco que consideramos que está aceitável dentro da matriz de risco da organização, conseguimos cumpri-lo. Demora
tantas semanas ou tantos meses e tem um custo, este projeto tem este custo. E isto é aquilo que nós temos que fazer, falar esta linguagem sem nunca perder de vista aquilo que são realmente os nossos ativos críticos. Porque, do outro lado, se nós procurarmos em empresas que têm uma componente de OT, uma componente de IT, tratar tudo por igual também é uma abordagem que pode ser contraproducente. Portanto, identificar muito bem quais é que são os nossos sistemas críticos e perceber que, e isto já foi dito 10 vezes ou 20 vezes hoje, recursos limitados, quer financeiros, quer de recursos humanos, nós não vamos conseguir dar o mesmo nível de atenção, a mesma dedicação e o mesmo nível de segurança a todos os nossos sistemas. Portanto, trabalhemos bem para focar naquilo que é crítico, não perder isso de vista, porque isso vai valorizar a nossa mensagem. Quando nós estamos a fazer uma avaliação de um projeto, uma avaliação de risco, a fazer uma recomendação e a descrever requisitos de segurança, não podem ser sempre iguais, mas se forem bem explicados para aquilo que é um ambiente de risco, acho que vamos conseguir cumprir esse papel, não o isolamento total, porque em alguns casos não se compadece com aquilo que é a realidade atual do negócio, mas vamos conseguir transmitir bem quais é que são os requisitos de segurança que têm que ser garantidos para aqueles ambientes mais críticos. Rafael, a cibersegurança dentro das organizações muitas vezes é vista como apenas a resposta a um incidente, mas existe sempre, naturalmente, a necessidade de segurança em si e a disponibilidade da informação. Como é que se ultrapassa este tema internamente, nomeadamente com o próprio IT? É um tema bastante pertinente, até porque a cibersegurança não pode ser visto como o bombeiro da empresa, não é? Ou seja, está ali para quando isto correr mal, nós vamos lá apagar o fogo. Esse é o último passo que a cibersegurança tem que ter. Digamos assim, é a última tarefa que a cibersegurança tem que ter. A cibersegurança, e o Pedro referiu isso, tem que ser transversal aos processos de negócio. E a cibersegurança não pode ser vista como uma área vertical de uma empresa e tem que trabalhar em todas as vertentes do negócio e dando alguns exemplos. Tem que estar diretamente envolvida nos planos de recuperação, nos planos de continuidade de negócio, nos processos de ITIL, dando um exemplo prático, se nós estamos a definir um processo de gestão de alterações, a cibersegurança tem que ser envolvida, tem que fazer a avaliação de risco daquela alteração. Porque um incidente, e nós falamos muito de incidentes de cibersegurança e passamos sempre no ransomware, no malware, etc. Mas dando um exemplo, se um sistema não é resiliente e falha porque um ar-condicionado de um data center falhou, porque os sistemas de alimentação de um data center falharam, porque houve uma inundação, etc. Isso também é a responsabilidade da cibersegurança, porque a cibersegurança tem que estar no planeamento e no desenho dos sistemas de modo a que eles sejam resilientes. E dando um exemplo prático, por exemplo, quando nós formamos a área de cibersegurança, nós temos 3 elementos que estão com reporte funcional à área da cibersegurança, mas estão com reporte hierárquico às áreas operacionais. Porquê? Porque a responsabilidade é deles de garantir essa implementação. Portanto, os conceitos que já foram aqui falados de Security by Design, por exemplo, garantir que todos os sistemas têm requisitos de segurança, têm testes de segurança, são testados de forma da sua resiliência, é essencial para que nós não cheguemos à fase do bombeiro. Portanto, a cibersegurança não é só a gestão de incidentes. Isso deverá ser a última etapa da cibersegurança. A cibersegurança tem que começar muito mais atrás. Nós já não temos muito tempo, mas ainda temos algum tempo. Eu queria perguntar ao Pedro, volto ao Pedro e depois vou ao Diniz e ao Aurélio. A inteligência artificial pode ter aqui um papel importante no futuro da defesa das organizações. Também no ataque, mas vamos focar na defesa, se calhar. Como é que as organizações, principalmente de serviços e infraestruturas críticas, devem endereçar o tema internamente para a sua proteção? Sim, sem dúvida que, e não é por estar agora um pouco na moda ou estar a ser mais falado, a inteligência artificial é algo que nos pode ajudar a atingir um objetivo de otimização e de funcionamento muito mais eficiente do ponto de vista da defesa, que é aí que estamos a focar, naquilo que é uma operação de um SOC, por exemplo, numa triagem automática de alertas. Aquilo que nós nos queixamos há anos do overload, da quantidade absurda de eventos que temos que processar, da limitação de recursos, fabricantes a apresentarem-nos ferramentas, a parte de User Behavior Analytics, toda essa parte que foi desenvolvida ao longo dos anos, agora, de repente, tem uma explosão com a inteligência artificial. Eu acho que seria muito imprudente, e também já foi dito aqui de manhã, dizer que vamos ter uma abordagem de eu agora não quero inteligência artificial porque não conheço, porque não domino, porque me vai introduzir aqui um risco que eu não consigo controlar neste momento. É preciso ter ambientes
em que possamos testar, ver quais é que são as mais-valias, pensar mais uma vez, desde o início, qual é que é o use case que eu quero resolver. E, aqui falando principalmente virado para quem tem infraestruturas críticas, que também é o nosso caso, mas com a experiência que já tive noutras infraestruturas críticas, se calhar não é o ambiente certo para começar a fazer testes. Portanto, convém pensar muito bem qual é que é o use case por onde queremos começar, desenvolver, ganhar confiança nas ferramentas, vai ser sempre necessário ajustá-las, afiná-las e depois então começar a introduzi-las, passá-las para produtivo, começar a usá-las no dia-a-dia e depois construir em cima disso, porque acho que sem dúvida vai potenciar as nossas capacidades defensivas e vai-nos aproximar um pouco daquilo que são as capacidades ofensivas com as quais temos que lidar todos os dias. Dinis, nós ouvimos sempre falar de muitas novas tecnologias, CM, SOAR, Threat Intelligence e muitas outras. Queria lhe perguntar quais é que são as novas tendências do mercado em termos de operações de segurança. Ok. Bem, o Pedro já tocou ali num outro ponto. Eu diria que, pronto, eu já trabalhei em SOCs desde 2007, portanto tenho assistido aqui um bocadinho à evolução daquilo que são os SOCs até para infraestruturas críticas. Nós temos o nosso SOC na CyberSafe desde 2016 e o que eu vejo é que nos últimos 2 anos as operações de segurança mudaram mais do que nos últimos 15. Ou seja, há esta dificuldade que toda a gente conhece com a falta de analistas de segurança e, portanto, falta de pessoas qualificadas. Por outro lado, há um número crescente de alertas que esses analistas, esses SOCs são bombardeados todos os dias. Portanto, o machine learning vem ajudar a fazer alguma triagem, a inteligência artificial vem ajudar a fazer alguma triagem, mas não resolve todos os problemas. E aquilo que notamos é que esses 2 grandes problemas nos SOCs têm vindo aqui a ter como resposta alguns produtos que facilitam a vida dos analistas. Um deles tem a ver com a introdução de ferramentas de XDR e NDR. Portanto, no fundo, é trazer para o SOC, adicionar ao SOC, normalmente tem uma capacidade de detecção de incidentes, também há uma capacidade de resposta a incidentes. E, portanto, utilizar essas ferramentas de forma a alargar aquilo que é o próprio âmbito de um SOC. De tal forma que nós, por exemplo, na CyberSafe mudámos a designação do nosso SOC para Centro de Ciberdefesa. Já não é só detecção, é também detecção e também alguma resposta. E, por outro lado, a introdução de ferramentas de SOAR, de Security Orchestration, Automation Response, para automatizar toda uma série de funções que normalmente eram feitas por analistas humanos, mas que não têm grande valor acrescentado de serem feitas por uma pessoa. Por exemplo, quando há um determinado tipo de incidente, recolher a informação Threat Intelligence ou indicadores de compromisso, portanto, tentar perceber se correr automaticamente um fecheiro que vem num e-mail numa sandbox para perceber se é malicioso, tentar cruzar domínios que vêm links de e-mails com Threat Intelligence para perceber se são domínios maliciosos ou se aparecem listas de indicadores de compromisso. Isso é algo que pode ocupar pouco tempo ao analista, 2, 3 minutos, mas se multiplicarmos isso por 100 vezes num dia, já são muitos minutos. E, portanto, se tivermos uma ferramenta de SOAR a fazer automaticamente essa recolha de informação e, no caso de, por exemplo, correr um attachment num sandbox e verificar que é malicioso e automaticamente classificar o incidente como um incidente com uma determinada severidade, isso vai poupar tempo de uma pessoa e pessoas são um bem escasso que nós não temos e cada vez temos mais dificuldade em recrutar. O mesmo na parte da resposta a incidentes. Nós temos clientes que às vezes têm uma dificuldade em responder a um incidente, porque nós detectamos um determinado incidente, fazemos uma notificação de incidente, uma recomendação para bloquear um determinado IP, mas depois quem faz a gestão das firewalls é uma equipa externa ou uma equipa do outro departamento cujo SLA são 24 horas. Isso é incompatível com o incidente de segurança. Não podemos esperar 24 horas para haver um bloqueio do IP ou bloquear uma porta ou bloquear um URL. Isso tem de ser feito instantaneamente. E a única forma de o fazer é com algum tipo de automatismo, nem que seja um automatismo cujo trigger é um analista humano que vê o resultado das ferramentas, confirma, do ponto de vista humano, que realmente é um incidente e carrega num botão para que o processo da criação de regras nas ferramentas seja automático e ao fim de poucos segundos temos o IP bloqueado, ou o URL bloqueado ou outro tipo de ação. Okay. Obrigado, Inês. Eu sei que o nosso tempo está mesmo a acabar, mas, Aurélio, em 2 minutos, peço-lhe que seja mesmo em 2 minutos. A cooperação, como referiu, é uma necessidade para melhorar a resposta. Aliás, esta é a minha pergunta: se a cooperação é, de facto, uma necessidade para melhorar a resposta individual a incidentes de cibersegurança. Em 2 minutos, por favor. Antes da cooperação, e faz parte, é a partilha de informação. E o exemplo que eu posso dar relativamente ao que acontece no nosso ISEC, ou no conjunto dos ISECs europeus, que hoje têm algum grau de maturidade,
é que, olhando para os valores acumulados do que é esta partilha de informação até julho, nós temos registados em sistema qualquer coisa como 60 mil incidentes. 60 mil incidentes a que correspondem 6 milhões de atributos, a caracterizar 60 mil incidentes, que correlacionados deram 2 milhões e 500 mil correlações. Que agora, cada um dos membros que têm acesso à plataforma MISP, que também foi disponibilizada pela Comissão Europeia, pela DG Connect e agora está a ser administrada pela ENISA, dá material muito interessante para tornar estes dados informação acionável naquilo que é a resposta e a prevenção. Se repararmos que neste número da MISP, da European MISP, estão cerca de 300 empresas, se cada uma trabalhasse individualmente no seu MISP, em média, contas de merceeiro, cada uma das empresas no mesmo período teria 300 incidentes. Se usarmos o mesmo fator multiplicativo, com os 300 incidentes, teria uns poucos milhões centenas de milhares de atributos, cujas correlações dariam umas dezenas de milhares de correlações. Teriam um material suficiente para tomar decisões. Mas o tema principal aqui é, além da defesa, e da defesa no sentido da detecção, da resposta e da recuperação a incidentes, o next step, e o next step é pelo menos não estarmos um passo atrás daquilo que é a comunidade que nos tenta agredir, é começarmos a pensar em cibersegurança preventiva. Ou seja, da mesma maneira como há uns anos atrás nós confiávamos no boletim meteorológico, que hoje já não existe, para sabermos como é que o tempo ia reagir. E há não muitos anos atrás, na minha outra encarnação, na EDP Distribuição, não vai há muito, em 2004, 2005, lançamos um programa grande de melhoria da qualidade de serviço, que não era o que hoje temos, e um dos fatores base foi que começamos a olhar com mais atenção àquilo que era a previsão meteorológica, para preparar as equipas, depois de termos planos escritos, para não se tomarem decisões que já devem estar preparadas e a decisão é arrancar ou não para a sua execução. Mas, fundamentalmente, o que nós conseguíamos era prever, a nível nacional, onde é que o tempo ia correr mal e onde é que essas equipas tinham que estar preparadas e qual era o nível de preparação das equipas, no mesmo tema da cibersegurança, não querendo fazer como os americanos, que claramente na sua política, nos seus 6 eixos da política nacional de cibersegurança, dizem, ok, vamos identificar e destruir os atores maliciosos que nos estão a afetar a economia e a sociedade. Nós na Europa não temos esse instinto de cibersegurança ofensiva. Nem podemos? Nem podemos. Portanto, isso é deixado para os Estados. E esperemos que eles o façam bem. Mas podemos melhorar o nosso grau. E estamos aos primeiros passos. Portanto, é um trabalho conjunto de cooperação, com base nesta informação que é mais rica, porque a partilhamos todas em conjunto, e com base nestes tais 60 mil incidentes, nestes tais 6 milhões de atributos, e não nos atributos da empresa A ou da empresa B, que se for ao nível do município, vão ter 1 ou 2 incidentes, não têm mais do que isso, não têm informação sequer para reagir adequadamente ao que está a acontecer. Conseguimos ter um mundo, se calhar, mais preparado, para não estarmos sentados como um pato à espera, mas conseguimos saber que os caçadores estão aí a chegar e o melhor é fazermos uma migração temporária para um sítio qualquer ou ficarmos todos mais atentos ao que vai acontecer. Acontece na natureza, quando os animais vão beber água, alguém está com a cabeça no ar para ver se o beber é seguro ou não, e é isso que temos que fazer basicamente. Portanto, a cooperação, e antes da cooperação, a partilha de informação sensível num ambiente confiável, ou seja, eu não vou dizer a ninguém que não conheço que a minha porta das traseiras não funciona bem e a da frente tem a fechadura solta, mas digo ao meu amigo, pá, tenho um problema, conhece alguém que me arranja a chave. E é este grau de confiança que me permite passar uma vulnerabilidade que eu tenho ou um problema que eu tenho, olha, tenho aqui um gajo em casa, o que é que eu hei de fazer para correr daqui, correr no mínimo de riscos, que nos leva a ter estas comunidades de confiança, onde podemos abrir a nossa alma a bem de um futuro melhor
para todos. Portanto, basicamente é cada um trabalhar em prol do grupo para que depois, no retorno, cada um de nós possa trabalhar melhor para si mesmo. Obrigado, Aurélio. Obrigado, Pedro, Rafael, Diniz. Obrigado a todos e vamos seguir com a nossa conferência. Obrigado. Obrigado.